Oi pessoal, o vídeo de hoje é destinado para mães e ou cuidadores de crianças de 2 meses a 5 anos de idade. Esse vídeo vai ser produzido por acadêmicos de enfermagem e eles vão estar utilizando uma linguagem bem simples, de fácil entendimento. E qualquer pessoa que pegar esse vídeo, que tiver acesso a esse vídeo, vai conseguir entender as informações que forem passadas nele. Espero que vocês gostem, deixem o like, se inscrevam no canal e bom vídeo. Beijo! Oi papai e mamãe, esse vídeo é destinado para vocês que têm criança em casa de 2 meses a 5 anos de idade. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o IGP. O que é o IGP? O IGP é uma estratégia que traz para os profissionais de saúde como tratar e classificar diversas doenças que são causadas na infância. Como tratar uma sibilância, como tratar uma febre, como tratar uma diarreia, entre outros. Só que por que é tão importante que os pais e as mães tenham conhecimento sobre o IGP? Porque existem alguns sinais de perigo que, se fosse de conhecimento dos pais, eles poderiam já levar os seus filhos a um postinho, a atenção básica, antes que os sinais e sintomas se agravassem e acontecesse algo pior. Então, a Atenção Integrada a Doenças Prevalentes na Infância é um manual que traz para os profissionais como classificar e tratar diversas doenças. Só que também é interessante que as pessoas, que principalmente os pais e as mães, tenham conhecimento, porque nele também fala quais são as medidas preventivas e o que pode ser feito quando essa criança já tiver alguma patologia, alguma doença. E nós vamos falar, na sequência do vídeo, sobre essas doenças. Como nós, pais, mães, podemos tratar ou prevenir algumas patologias. Papai e mamãe, se vocês observarem qualquer sinal desses que vamos citar, leve seu filho imediatamente a um postinho. O primeiro, não consegue beber e nem mamar. O segundo, vomita tudo o que come ou bebe. E o terceiro, apresenta convulsões e movimentos anormais, que geralmente é quando a criança fica dura e começa a se bater. Quarto, se ela está letárgica ou consciente, ou seja, se a criança está sonolenta, largadinha, que mesmo quando a mãe fala, chama ela para brincar, ela não está sem coragem. Quinto, se o tempo de preenchimento capilar está maior que 2 segundos, como é que eu posso observar isso? Você vai pegar o dedinho da sua criança e vai apertar, fazer uma pinça, e vai observar que vai haver um aumento de sangue na ponta do dedo. E aí você vai soltar e vai observar em quanto tempo demora para voltar ao estado normal. E o sexto, você vai observar o batimento da asa do nariz, ou seja, vai observar se quando a criança está respirando, se está havendo essa movimentação do nariz, que significa que ela está fazendo um esforço respiratório muito grande, o que normalmente não se faz. Oi pessoal, nós sabemos que é bem comum a criança ter diarreia e com isso ela pode ficar desidratada, ou seja, ela pode ficar com os olhos fundos, pode ficar inquieta ou então ela pode ficar largada. Quando toma água ela pode beber muito rápido ou então ela pode não querer beber. E uma das recomendações para tratar essa criança é a solução de reidratação oral. Eu vou ensinar para vocês como preparar em casa, que pode ter o sachê, que ele pode ser comprado na farmácia ou entregue no posto, que você só joga em 1 litro de água e dissolve, ou você pode fazer natural mesmo, caseiro, que aí você vai ver com os ingredientes, os materiais na tela, que são 1 colher de sopa, ou seja, aquela mais redondinha de açúcar, 1 colher de chá, que é aquela pequenininha de sal, dentro de 1 litro de água. Mistura, guarda na geladeira. E aí, toda vez que você for dar água à criança, ao invés disso, você oferece soro caseiro. Bem, uma recomendação importante é que essa água ela seja adequada para fazer o soro caseiro. Se você não tiver o filtro em casa, você pode ferver a água por 20 minutos e depois armazenar. Olá pessoal, tudo bem? Eu vou falar para vocês um pouco sobre a febre em crianças de 2 meses a 5 anos. Primeiro eu queria dizer que a febre ela não é uma doença, é apenas um sintoma.
Isso quer dizer que essa temperatura elevada mostra que está acontecendo alguma coisa no organismo, porque geralmente a febre ela está associada a um quadro infeccioso ou inflamatório. E atenção, se a criança tiver uma temperatura de 37,5, acima de 37,5, ela precisa ser levada ao serviço de saúde, pois a temperatura elevada mais do que isso faz com que ocorra um mal-estar geral, dor de cabeça, dor abdominal, dor pelo corpo inteiro, ok? E atenção também em crianças menores de 3 meses ou principalmente também os recém-nascidos. Se ela apresentar uma febre, precisa ser levado imediatamente ao médico. E se persistir essa febre por mais de 3 dias, também precisa procurar o serviço de saúde, ok? Agora eu vou falar para vocês algumas medidas caseiras para tratar essa febre. Primeira, dar banho. A temperatura da água tem que estar um pouco abaixo da temperatura que a criança está para ir roubando calor aos poucos. Mas nada de choque térmico. Se a criança sentir frio, o próprio corpo vai tentar produzir mais calor, dando aquela sensação de calafrio, ok? Fazer compressas, mesmo que sejam menos efetivas do que o banho, era um costume de antigamente fazer compressas frias nas articulações e na testa para baixar a febre. Se a criança ficar incomodada com as compressas ou começar a sentir frio, melhor nem insistir. Repousar. Não precisa obrigar a criança a dormir, só descansar. Se ela fica agitada, o metabolismo aumenta e, consequentemente, a temperatura do corpo também, certo? Beber bastante líquido. Quando a criança ou adulto está com febre, ela transpira mais. A evaporação do suor rouba a água do corpo e essa perda do líquido pode provocar uma desidratação. Por isso é importante manter o seu filho hidratado, o que não significa dar um monte de água, certo? Quando a temperatura está muito alta, ela não vai querer nada, por isso é melhor tentar hidratá-la bem entre os picos de febre. E por último, colocar roupas leves. Quando a febre está subindo, sentimos mais frio. Quando ela estabiliza, vem a sensação de calor. Por isso é importante prestar atenção às roupas para que a criança fique confortável. Prefira tecidos leves, como o algodão, certo? Vamos falar um pouco agora sobre tosse ou dificuldade para respirar. Sabemos que tosse ou dificuldade para respirar é um problema muito comum nos dias atuais, tanto em crianças como em adultos. Principalmente quando a gente mora em algum lugar que já tem um nível de poluição elevado, ou quando a pessoa já tem uma alergia pré-existente, que você já sabe, já foi diagnosticado que a sua criança tenha algum tipo de alergia. No processo de tosse, antes de se desesperar e levar a criança na madrugada, por exemplo, para um serviço de urgência, algumas coisas você pode evitar observar em casa e até mesmo tomar algumas medidas para que essa tosse seja cessada sem a necessidade de você levá-la a um serviço de urgência. Como, por exemplo, a tosse na madrugada. Às vezes a mãe se desespera, o pai se desespera, leva no serviço de urgência e a criança estava simplesmente com frio. Na madrugada a temperatura cai, ela às vezes se descobre, tira a coberta de cima do corpinho dela, acaba tendo uma tosse. Outro fator que comumente causa tosse é a poeira, então devemos estar muito atentos à poeira do ambiente. Limpar os filtros do ar-condicionado com frequência, limpar as hélices dos ventiladores com frequência, embaixo das camas, atrás dos móveis, fazer a troca periódica dos panos de cama da criança, guardar as roupas da criança em um lugar que não pegue poeira, porque essas medidas simples podem fazer com que o seu filho não tenha uma tosse frequente e recorrente. Outra coisa que deve ser observada são os produtos de limpeza que você usa na sua casa. Às vezes um amaciante com cheiro mais forte, um sabão em pó de uma outra marca que tem um cheiro mais intenso ou que não ficou muito bem enxaguado, pode estar trazendo tosse para a criança. O desinfetante que você passa, que você limpa a casa, às vezes tem um cheiro mais forte e acaba agredindo o sistema respiratório da criança. Porque só que você que está próximo da criança todo dia, que a conhece,
é que sabe quando realmente ela não está bem, quando ela precisa de ajuda. Então, em caso de dúvida, procure um serviço de saúde que possa lhe orientar, que possa lhe dar uma ajuda para, juntamente com você, melhorar o quadro de tosse ou dificuldade para respirar da sua criança. Outra dica importante é sobre o mel. Atentem para isso porque é muito importante. Nossas mães, nossas avós tinham o hábito de dar o mel para a criança para diminuir a tosse. Mas tomem muito cuidado, crianças menores de 1 ano não devem tomar mel, não devem ter contato nenhum com o mel, pois há um risco enorme de uma alergia e ao invés de você melhorar a tosse, você pode criar um problema maior da criança, levando até mesmo à morte. Então tome muito cuidado com o mel. Quando a mamãe, a titia, a vovó vier oferecer o mel, rejeite, peça ajuda para um profissional. Ele, se for necessário, ele vai passar os remédios corretos, mas não faça uso de nenhum tipo de mel em crianças menores de 1 ano. E reforçando, em caso de dúvida, se precisar de ajuda, procure o posto de saúde mais próximo da sua casa. Lá tem profissionais médicos, enfermeiros, capacitados para te ajudar, te orientar a cuidar da sua criança da melhor forma possível. Então, outro sinal que pode ser notado nessa criança é a tumefação, onde vai haver um aumento de um órgão, no caso a orelha, vai haver uma massa atrás da orelha, e quando você toca no ouvidinho dessa criança, ela vai referir dor, vai fazer alguma expressão de dor. Então, é importante, de extrema importância, que você leve imediatamente ao postinho mais próximo da sua casa. Algumas medidas que podem ser tomadas em casa a respeito desse problema é quando você for dar banho em bebês e crianças maiores, você ter cuidado para que a água do chuveiro, da banheira ou até mesmo da piscina não entre dentro do ouvido dessa criança, porque pode ocasionar uma infecção. Então, se você não é muito hábil em dar banho em crianças, é interessante que você coloque um algodãozinho aqui na parte externa do ouvido, dos 2 lados, e prenda com a fita crepe, para evitar que entre a água do chuveiro, porque a criança balança muito a cabeça, ou a água da banheira, de qualquer lugar. É interessante que você faça esse procedimento. Caso você note que há água dentro do ouvido, é interessante que você pegue mechas de algodão e faça a limpeza dentro do ouvidinho dela em movimentos circulatórios, para que, se houver água, não ocasionar uma dor no ouvido ou infecção no ouvido. Lembrando que, se houver algum desses problemas referentes ao ouvido, é de extrema importância que você leve essa criança ao postinho de saúde mais próximo da sua casa, para que lá os profissionais façam uma avaliação mais criteriosa sobre o que está acontecendo, não deixando de fazer esses cuidados em casa. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem nos comentários alguma sugestão de próximo vídeo para a gente estar fazendo. E qualquer dúvida também, deixem nos comentários que a gente vai estar respondendo. Obrigada e tchau. Esse vídeo ele vai ser... De novo, só a parte dos acadêmicos. Bom, cerca de 40 mil... Continua. Colocar lá dentro, não... Eita, de novo, Vai, pode seguir. Outra palavra, algum sinônimo de colocar. Pode continuar. A parte do nariz vai estar... Tá ótimo.